encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu Espírito, encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós aqui nessa noite, reunidos, pela graça de Deus. Mesmo à distância, o nosso coração se alegra, porque sabemos que o povo do Senhor se reúne nesse momento para cultuá-lo, para louvá-lo e engrandecê-lo. E este é o nosso propósito aqui, nessa noite, Você aí da sua casa também possa estar conectado conosco em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ler uma porção da palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O contexto aqui é Jesus sendo tentado por Satanás a prestar culto a Ele. Ele dá todo o domínio da terra, tentando Jesus nesse sentido. Qual muitas vezes também nós somos tentados as riquezas desse mundo tomarem conta do nosso coração, para lhe dar o culto. Mas o ensinamento de Jesus nos mostra aqui que somente a Deus devemos dar culto. É isso que devemos fazer neste momento, prestar o nosso culto racional, louvor e adoração ao nome de Jesus. Vamos orar neste momento, agradecendo pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor. Oremos. Senhor, bondoso Deus e eterno Pai, damos graças, Senhor, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, nada tem faltado em nossas mesas. Obrigado porque neste momento de incerteza, Senhor Deus, momentos de aflições,
Muitos do teu povo, Senhor, também sofrem essa pandemia. Senhor Deus, o Senhor tem nos guardado, tem trazido alegria e paz em nosso coração em meio a todas essas. Louvamos, Senhor Deus, é isso que viemos fazer aqui. Ouvir a tua palavra. Fale conosco, Senhor Deus, e aceita o nosso louvor, nossa adoração. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda, irmãos, quero compartilhar uma outra porção da palavra. Encontra no livro de Daniel, capítulo 9 e versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Daniel aqui está orando pelo povo, intercedendo e reconhecendo que o perdão pertence somente a Deus. Ele fez isso através de Cristo Jesus na cruz, de uma vez por todas. Por isso devemos ter o coração grato, ser agradecido a Deus, perdão dos nossos pecados e constantemente nos arrependendo de tudo aquilo que cometemos no dia a dia que entristece o coração de Deus, que entristece o Espírito. Vamos orar com o coração contrido nesse momento, pedindo a misericórdia do Senhor e que o Espírito nos guie a cada dia para o caminho do Senhor, o caminho que agrada a Deus, desviando de todo mal, desviando de todo mal. Esse é o nosso. É nesse sentido. Temos, irmão. Senhor Deus, louvamos pela tua graça e de Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, de uma vez. Senhor Deus, nesse momento, queremos, Senhor Deus, pedir perdão por nossas falhas constantes, nossos pensamentos, daquilo que falamos, Senhor Deus, que entristece o teu coração. Perdoa, Senhor. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos mostre o caminho, cada dia, o caminho que devemos andar, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a somente pensar, Senhor Deus, aqui, agrada o teu coração. Ter ações, Senhor. Porventura, Senhor Deus, e quando errarmos, Senhor, toque em nós, fale conosco, mostre o erro, proporcionando, Senhor. Temos também faltado com os nossos irmãos, faltado perdão, Senhor. Graça nos alcance, nos queremos, Senhor. E, Senhor, nos ajude. Nos ajuda a estar no centro da tua vontade, fazendo somente o que te agrada, Senhor. Nosso eu pego, morra a cada dia. Use os dela. É isso que está agradecido. Obrigado por que oramos. Amém. E é nessa alegria de estar cultuando a Deus, vamos continuar mais algumas canções, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Esse é o nosso propósito. Logo depois do louvor também ouviremos a mensagem da parte de Deus. Mensagem que Deus trará ao coração. Estejam aí da sua casa, louvando com a gente, cantando, se possível, e com um coração alegre, porque sabemos Deus está cuidando de tudo. Louvá-lo nesse mais cânticos e que Deus nos abençoe. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos do orgulho vou trocar
pela vida do Senhor. Oh, eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega de Jesus, que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, conhecerás teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Noite
cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Todo o povo. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu
preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, Senhor, pela oportunidade de louvar e engrandecer ao teu nome através dessas canções, Senhor Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de ser chamados filhos do Senhor. Louvamos, Senhor Deus, e te pedimos que fale ao nosso coração neste momento, através da tua palavra, Senhor Deus, que será trazida pelo pastor Clodoaldo. Fale o nosso coração, usa, Senhor Deus, o teu servo como instrumento vivo em tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor a todos que estão aqui, aos que nos ouvem pelo Facebook. Que o Senhor esteja já falando ao seu coração, à sua vida. E eu quero agradecer primeiramente o conselho, né? O nosso pastor está em férias, pastor Josimar, e nós fomos convidados para trazer a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus possa muito abençoar o seu coração neste momento. E eu gostaria de convidá-los para a gente fazer a leitura do texto de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, no capítulo 22, versículos de 1 a 19. É um texto bastante conhecido do Velho Testamento, porque descreve uma bela história que nos traz ricas e preciosas lições para a nossa vida. Gênesis 22, eu farei a leitura até o versículo 19. Ouça a palavra do Senhor aí da sua casa, pegue a sua Bíblia, ou do computador, do celular, acompanhe a leitura comigo. Diz assim o texto: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos.
Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Oremos mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, aos que estão aqui, aos que estão em sua casa. Deus venha falar conosco. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz e que ela tem falado conosco todos os dias, especialmente aos domingos, quando aqui a tua palavra é lida e exposta. Nós pedimos que tu venhas com teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor, falar ao nosso coração, trazendo ao nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos perder nos nossos pensamentos neste momento, mas que o nosso pensamento esteja voltado para aquilo que o Senhor Deus quer falar a cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando fui convidado para falar, eu me lembrei desse texto. Eu lembrei desse texto porque há um motivo muito especial nele. Um momento que tinha tudo para ser um momento trágico, um momento triste, um momento penoso na vida de Abraão. Mas esse momento passa a ser um divisor de águas na vida desse homem. Esse momento passa a ser uma mudança numa família e até mesmo na história de um povo. Porque nesse momento nós vamos observar como Deus faz para trabalhar a fé de um homem, como Deus faz para trabalhar a esperança no coração de Abraão, como Deus faz para que a confiança em Deus e nas suas promessas fossem de fato firmadas no coração deste homem. Abraão na Bíblia, ele tem dois apelidos. Ele é chamado de pai da fé e também amigo de Deus. E esses nomes, esses adjetivos dados a Abraão, não foi porque tudo para ele foi fácil. Não foi porque tudo na vida dele foi uma bênção e não teve problema nenhum. Não foi porque só tinha boas notícias, né? Só tinha boas novas na vida de Abraão, mas pelo contrário. Este texto é um dos momentos difíceis que Abraão passa. Mas especialmente esse aqui, eu creio que ele é único na vida de Abraão. E nós vamos ver isso daqui a pouco. O porquê esse texto é tão importante para ele. A história de Abraão começa lá em Gênesis, no capítulo 12. Né? Lá no capítulo 12, você tem um homem sendo chamado junto com a sua esposa, até então chamado de Abrão e Sarai, ou Sarai. E eles então são ordenados por Deus para que saísse da sua parentela, saísse da sua terra, viesse em direção a um lugar que Deus lhes mostraria. E Deus ainda fez uma grande promessa, que eles seriam, assim, geradores, que deles sairiam uma grande nação, um grande povo. Portanto, Abraão é o homem da promessa, e havia uma promessa sobre ele, que era a vinda de um filho, e esse filho seria, multidões sairiam desta família. Mas, queridos, quando a gente observa do capítulo 13 até o capítulo 21, nós encontramos um Abraão cheio de medos, um Abraão com receios, um Abraão que, ao primeiro sinal de perigo ou de uma situação em que se sente sem estar se sentindo confortável com a situação, quando chega a fome, ele foge para o Egito. Chega lá, ele tem que esconder a verdadeira identidade da sua esposa, não dizendo que era sua mulher. Abraão, posteriormente, também vai tentar resolver o problema de Deus, de ter um filho, e em concordância com a sua esposa, tem um filho com a sua concubina, a Agar, e daí gera-se um outro filho chamado Ismael, e aí nós temos todo um histórico de conflitos que persistem até hoje, por causa desse homem que ainda não estava entendendo e compreendendo o que Deus iria fazer na sua vida. Porém, após vários anos de espera, por fim,
um movimento, um mover milagroso de Deus acontece. Abraão lá no seu auge dos seus 100 aninhos, e Sara com 90 anos dá à luz a uma criança, a quem pôs o nome de Isaque. Uma forma curiosa, quando o anjo lhe disse que ela seria mãe, ela riu. Ela ouviu atrás da porta e riu, e por isso o nome dessa criança foi chamado de Isaque. Agora, queridos, os anos passaram, esta criança, filho dessa promessa, depois de um bom momento na vida de Abraão, se passa, agora ele é um adolescente para um jovem, mas agora é exatamente esse filho da promessa que vai se tornar o grande desafio de fé, de obediência, de coragem e de descanso que Abraão deveria ter em Deus. Mas quando a gente vê esse momento, esta situação em que ele vive, nós vamos perceber que vai ser um divisor de águas na vida de Abraão. Do capítulo 12 até o capítulo 21, você tem um homem. Mas o capítulo 22, versículo 20 para frente, você vai ter um novo Abraão. Um homem mudado, um homem que foi transformado, um homem que passou por uma prova e, através dela, aprendeu muitas coisas sobre ele mesmo, mas, acima de tudo, sobre quem é Deus e quais são as suas promessas e aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família e para o povo que ele levantaria. Esse texto dá para fazer muitas mensagens, né? Eu brinquei, falei que ia fazer um sermão expositivo aqui, Salmo 119, versículo por versículo, né? E também não vou fazer isso com esse texto. Mas há muitas coisas que a gente poderia falar. De cara, o versículo 1 e o versículo 2 já nos mostram duas coisas interessantes. Primeiro, é que quem permite esse desafio na vida de Abraão é o próprio Deus. O texto diz claramente que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Não foi azar desse homem, não foi coisas do acaso e muito menos coisa do diabo aqui. Foi o próprio Deus que coloca Abraão nessa situação, neste momento da sua vida. E é interessante, e a segunda detalhe interessante aqui, é o lugar onde Deus manda que ele fosse. Tá? Deus diz no versículo 2, diz a ele para que ele fosse à terra de Moriá, e para que ele pudesse ali oferecer em um dos montes que Deus iria indicar. E sabe que o monte indicado por Deus para esse momento é exatamente o monte que, séculos depois, Salomão construiria o templo. Ou seja, era algo que Deus estava movendo Abraão a fazer. Deus move para que esse desafio acontecesse na sua vida, mas para que esse desafio não ia ser passado distante de Deus, ia passar no lugar da presença do Senhor. Deus estaria ali vendo tudo isso. Deus participaria com Abraão deste momento tão esquisito e diferente que passaria na sua vida. Sabe, eu quero mostrar que este episódio aí, que foi movido por Deus, foi realizado e aconteceu na presença de Deus, marcou a vida desse homem, marcou a história desse homem, marcou a história de Israel. Mas eu gostaria de, respeitado aqui todas as implicações históricas, né? Temos teólogos nos ouvindo, né? E sem querer espiritualizar esse texto, mas eu queria convidar você a pensar nesse texto no momento em que nós estamos vivendo hoje, nesse momento de pandemia mundial, nesse momento em que estamos aí todos nós em isolamento social. Eu queria convidar você para fazer um paralelo com a nossa realidade, trazer para a nossa vida no momento em que muitas coisas estão nos acontecendo. Talvez a enfermidade já chegou na sua casa, na sua vida. Quem sabe o desemprego possa estar batendo ou já bateu a sua porta. Quem sabe ansiedades que você nem sabia que tinha estão aflorando. Quem sabe medos que a gente tem, expectativas, esperando, será que vai dar certo esse negócio de educação para o meu filho dentro de casa? Ah? Será que situações como a gente tem vivenciado nesses estudos remotos vai dar certo? Quem sabe até você tem passado, ou na sua família, ou amigos, vieram morrer por causa do momento que nós estamos passando. Eu queria que você pudesse pensar que, como na vida desse homem, passou por este momento, por este capítulo 22, a sua vida foi transformada e modificada. Eu creio que Deus vai usar o momento que a igreja vive hoje, que eu vivo hoje, que você vive hoje, que a sua família está vivendo hoje, para fazer alguma coisa no seu coração, para mudar alguma coisa. E aí eu queria que você refletisse comigo o que Deus estava fazendo na vida de Abraão aqui, que o desafiou à fé, que o desafiou à obediência,
e o desafiou a descansar em Deus. E mais do que isso, quais as lições que foram dadas a Abraão, que a palavra do Senhor preservada quer compartilhar comigo e com você a partir desse texto? O que a gente pode trazer para nós nesse texto, no momento que vivemos no nosso dia a dia? Esse momento de quase 100 dias, ou mais de 100 dias, de isolamento, sem saber, de incertezas. Você que talvez trabalha numa empresa que está fechada, ou está em trabalho remoto, você que talvez perdeu o seu emprego. O que esperar num momento como esse? O que eu posso aprender em situações como essa? Em primeiro lugar, queridos, eu queria trazer aqui 3 lições. A primeira delas é dizer para você, nosso coração, que mesmo que o momento seja de tempos sombrios, o Senhor sempre nos conduzirá a tempos de renovação. Mesmo que a gente esteja vivendo hoje tempos que sejam sombrios, o Senhor nos conduzirá, sempre Ele vai fazer, a tempos de renovação. Simplificando, né? Resumindo, tudo que começa termina. Estamos passando por um momento, mas nós vamos passar. Vai chegar ao fim. E aí, mesmo que seja um momento de incertezas para nós, de receios, de medos, mesmo que a gente não está entendendo o que está acontecendo, uma coisa é certa. Quando nós passamos em confiança, em descanso, em fé no Senhor, com disposição para ouvir, obedecê-lo, para ouvi-lo, sempre haverá para nós um tempo que chegará de paz, um tempo que chegará de renovação, de esperança para o nosso coração. Versículo 2 tem uma ordem explícita. Deus aqui diz claramente: pega o teu filho e oferece-o ali em holocausto. E aqui nós não encontramos, isso está no versículo 2. No versículo 3, você não encontra Abraão questionando Deus, dizendo: mas como assim, Senhor? Esse é o menino que me custou tanto para ter e agora o Senhor está pedindo. Talvez fosse um de nós, né? Senhor, não entendi, como é que é mesmo? O que eu tenho que fazer? Ou quem sabe ainda poderia ter dito: mas tem certeza, Deus? É isso mesmo? Não tem outra coisa para o Senhor pedir para mim? Eu posso fazer qualquer coisa. Mas é isso mesmo que o Senhor espera de mim? E no versículo 3, é uma coisa interessante, ele se levanta de madrugada e se prepara para isso que não era nada fácil de fazer. Normalmente quando a gente levanta de madrugada tão empolgado assim, é porque a coisa é boa, né? Vai para um acampamento, ou vai buscar um carro novo que a gente comprou, ou vai esperar alguém que vai chegar em casa, vai para uma viagem que a gente esperava ter. A gente acorda cedo, disposto. Mas aqui, Abraão levanta de madrugada, prepara tudo que tem, que precisava fazer. E a partir do versículo 3 até o versículo 8, talvez vai ser a caminhada mais difícil da vida desse homem. A caminhada mais difícil, não só pela idade, né? Imagina, Abraão aqui já tem lá por volta dos seus 115, 120 anos. Andar 3 dias, depois ainda subir o monte, eu já estou até perdendo fôlego aqui só de falar. Imagina, esse homem nessa idade, fazer tudo isso. Mas acima de tudo, ter que obedecer sem entender o que Deus faria na vida dele, o que ia acontecer. Mas tem uma frase que diz que o melhor estava por vir. No caso de Abraão aqui, o pior estava por vir. Não bastava os 3 dias de caminhada. Ainda quando chega na metade da subida desse monte, ele vai ouvir talvez a pergunta mais difícil para responder. Quando o seu filho vira para ele e diz: pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo a faca, estou vendo a lenha, está tudo aqui. Mas está faltando um detalhe aqui, está faltando o cordeiro para o holocausto. Eu fico pensando como pai, o que passava no coração desse pai, desse Abraão, né? Quando ele se prepara para essa viagem tão dolorosa, uma missão tão difícil. Quando esse pai avista de longe o monte, diz o versículo 4, que ele ergueu os olhos, ele viu o lugar de longe, ainda pediu para os servos aguardarem ali, e que ele e o menino, somente eles iriam até o lugar mostrado pelo Senhor, definido pelo Senhor. Fico pensando, quando ele começa a subir, o que passava no coração desse homem? Mas o pior ainda, quando o filho lhe perguntou, e faz essa pergunta, e passou no coração desse pai. Olha, eu não sei quanto a você, meu querido irmão, minha irmã, mas com certeza se eu estivesse no lugar de Abraão, eu ia sentir tanta ansiedade, eu ia sentir tanto medo, receio, né, do que ia acontecer. Talvez foram os 3 dias mais longos da vida de um homem, né? Sabe aquela situação difícil que parece que nunca passa, aquela noite longa que nunca amanhece na vida da gente? Eu acredito que esses 3 dias foram os mais longos da existência de Abraão, foram os mais difíceis de terem vividos. Porém, queridos, o texto não para no versículo 8.
texto, tem lá o versículo 14 até o 19, que agora a gente falou de um homem que está subindo o monte, mas agora a gente vê um homem descendo o monte, um homem que vai descer agora em paz, um homem que vai descer renovado, um homem que vai descer cheio de esperança, porque Deus falou com ele. Deus lhe fala claramente no momento de mais tensão, no momento em que ele levanta a mão para sacrificar e obedecer o que Deus havia dito. Deus fala com Abraão, e isso muda tudo. Isso vai trazer paz ao seu coração. E mais do que isso, Deus ainda vai renovar novamente e dizer das suas promessas. Vai declarar bênção sobre ele, sobre a sua família. E declara bênção sobre toda a sua descendência. Até esse lugar que nem nome não tinha. Era comum que os lugares tivessem nome, né? O nome é uma coisa muito especial no povo, na vida, na tradição judaica. E agora esse lugar que não tinha nome, que se tivesse que ter um nome, talvez teria sido o nome de lugar de dor, de sofrimento, vai passar a ser chamado de o Senhor proverá. Queridos, para mostrar para nós que tempos e momentos que nós podemos passar, momentos sombrios, quando nós estamos no Senhor e confiamos nele, esses tempos sombrios, difíceis, esquisitos, de medos, de receios, de angústias, no Senhor podem se transformar em tempos onde é renovação no nosso coração. Um Abraão subiu, mas um outro Abraão desceu deste lugar. E assim também quando vemos na palavra do Senhor muitas outras histórias bíblicas, lembrando aqui de José, quando é vendido pelos seus irmãos. Não bastasse isso, ele se torna escravo no Egito. Não bastasse isso, ele vai ser preso injustamente. Perceba que, sabe aquela escadaria que só desce, né? Parece que chegou o fim. Não, tem mais um pouquinho. Aí ele desceu mais um pouquinho, não, mais um pouquinho ainda. Ele então vai caminhando para o fundo do poço e foi até esquecido por um tempo dentro da prisão. Mas Deus trouxe para ele o tempo também da renovação. E ele vai se tornar o homem mais importante depois do faraó. É assim também que a gente vê quando Deus faz com que aconteça um momento chamado cativeiro na vida de Judá. Foram 70 anos de dor, de sofrimento, de privações, anos longe da sua casa, longe do templo, longe do culto, da religiosidade. Mas um novo tempo chega, o tempo de renovação, e Deus os traz de volta no tempo de Deus. E Deus traz esse povo com mais esperança, renovados, transformados. Ainda me faz lembrar que um episódio que eu acho uma das passagens mais interessantes da vida de Jesus. Jesus, certa vez, queria orar. Ele manda os seus discípulos atravessarem lá o mar da Galileia. E eles vão, então, pegam esse barco e diz o texto que nas primeiras horas já começaram a enfrentar uma tempestade. E Jesus foi orar. E lá na quarta vigília da noite, Jesus apareceu. A contagem do tempo, do horário do povo judeu é diferenciado, né? Eles contam como primeira vigília da noite, das 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília começa às 9 e vai até meia-noite. Terceira vigília da meia-noite até às 3. E a última, quarta, das 3 da manhã até às 6 da manhã. É a quarta vigília da noite. E provavelmente já na primeira vigília eles estavam num momento sombrio, momento de tempestade, embora homens estavam ali, eram pescadores, conheciam muito bem. Mas o mover de Jesus só veio na quarta vigília. Demorou no mínimo 6 horas, no mínimo, para que o socorro viesse. Mas aquele tempo sombrio vai se transformar em um tempo de renovação. Eles vão aprender quem é Jesus. E até o vento e o mar obedecem. Sabe, queridos, quando a gente vê a palavra do Senhor, a gente vê nela essa esperança de que novos tempos podem acontecer no nosso coração. Salmo 30, versículo 5, muito conhecido, né? A gente sempre cita ele: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo do sombrio, de tempos sombrios, pode estar batendo à sua porta, da sua família, da sua casa. Tempos sombrios pode estar se avizinhando diante de nós, tempestades, noites escuras. Mas uma certeza a palavra do Senhor nos dá: quando amanhece, a alegria retorna ao nosso coração. Haverá também um tempo da renovação. O Salmo 126 é muito especial porque foi nesse tempo de cativeiro que citei. O Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há tempos na nossa vida que são sombrios, mas quando nós estamos no Senhor, quando descansamos nele, quando esperamos nele, quando obedecemos a sua voz, tempos de renovação virá sobre nós. Foi o que aconteceu com Abraão neste lugar. Ele entendeu que Eclesiastes leva vários versículos para não explicar, mas a gente sabe muito bem isso, que há tempo para todas as coisas. Tempo para tudo na nossa vida, tempo para chorar, mas também tempo de rir. Vai ter tempo de derrubar, mas também vai ter tempo de edificar alguma coisa. Tempo de espalhar pedras e de juntar pedras. O texto diz que é tempo de buscar, mas também vai ter tempo de perder. Vai ter tempo de ficar calado, tempo de falar, inclusive vai ter tempo de guerra. Mas também teremos tempo de paz. Eu não sei exatamente qual é o ponto da caminhada você está hoje. Eu não sei se a sua caminhada está no início, né, que você saiu lá, né, dos 3 dias, no primeiro dia. Não sei se você está no segundo dia, no terceiro. Não sei se você está subindo já um monte no tempo da sua vida, da sua situação, do seu momento. Quem sabe você já está no lugar onde tudo parece o fim, chegou perto do final de todas as coisas. Mas o que eu sei é que Deus vai trazer para aqueles que confiam nele, para aqueles que descansam nele, para aqueles que se dispõem a obedecê-lo, um tempo que é de paz, um tempo que é de renovo, um tempo que é de esperança, um tempo diferenciado na nossa vida e vai marcar para sempre. Eu não sei o que Deus vai fazer no seu coração nesse momento aí de isolamento que vivemos. Nós já estamos indo aí já para o 4º mês sem nos reunir como igreja fisicamente, a sua grande maioria. Mas uma coisa eu tenho certeza, coisas grandes e novas Deus quer fazer em cada um de nós. Talvez transformar os tempos sombrios em tempo de renovação no seu coração. O homem subiu certamente com medos e com receios, como qualquer um de nós subiria. Mas o novo homem desceu daquele lugar, crendo que no Senhor os tempos sombrios tornam em tempos de renovação. Por isso que o Salmo 37:7 nos convida: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas uma segunda lição que eu vejo nesse texto, na experiência de Abraão, não só de que o mesmo momento que pode ser tempo sombrio no Senhor se transforma em tempos de renovação na nossa vida, mas também, mesmo que o momento toque nas coisas que mais nos importam, o Senhor sempre nos cercará do seu infinito e do seu misericordioso amor. Mesmo que o momento que você esteja vivendo hoje, coisas especiais, importantes na sua vida estão sendo tocadas, o que eu posso dizer para você é que o Senhor sempre vai nos cercar com seu amor, que é infinito, que é misericordioso. E aqui é um grande desafio de obediência de Abraão, um desafio que é intenso. Versículo 2 diz: toma o teu filho. Não era para pegar o do vizinho, não era um conhecido, não era um desconhecido, não era um indigente, mas toma o teu filho. E aí o negócio é um pouco mais intenso. Teu único filho, aí já fica mais difícil ainda, porque não eram 2, 3, 4, como se também fosse fácil, né, fazer isso. Talvez o desafio com certeza seria o mesmo, mas aí ele acrescenta mais um detalhe: a quem amas. Filho único, a quem amas, oferece em holocausto. Sabe, para nós, sinceramente, para nós leitores aí após esse evento, né, nós já sabemos o desfecho da história, é muito fácil, né? Parece que não é uma coisa tão pesada assim, né? Não tem tanto impacto. Mas quando a gente se envolve nessa história e começa a entender o que está acontecendo com a vida desse homem, vamos perceber quão difícil foi aquilo que Deus estava pedindo. Como aquele momento estava tocando em coisas preciosas para Abraão. Aquilo que importava mais ao seu coração, Deus estava ali tocando exatamente nessas coisas. E quando a gente vê, queridos, a gente vê que esse menino, essa promessa foi uma longa espera, né? Foram anos de espera, anos de erros, de acertos de Abraão, de tristeza, de alegrias, de choros, de lágrimas e também de sorrisos. Certamente aquele menino era o bem mais valioso na escala de prioridades na vida de Abraão, e Deus vai dizer justamente: esse menino, é isso que eu quero de você. Talvez traçando novamente um paralelo no nosso tempo que nós vivemos hoje, é possível que muitos que estão nos ouvindo, quem sabe você
tem sido tocado em coisas que te importam hoje. Talvez você já foi tocado na sua saúde, sabe, no seu trabalho, na sua renda, sabe, na sua paciência, sabe, na sua paz de espírito provada, quem sabe na preocupação da segurança sua e da sua família, está se tornando uma grande ansiedade no seu coração, quem sabe até a morte já chegou para entes queridos ou amigos. Mas uma coisa eu digo, que Abraão não vacilou, mesmo diante desse pedido tão difícil, que era aquilo que ele mais lhe importava. Versículo 9, versículo 10, diz que ele chegou no lugar que Deus havia designado. Abraão edificou o altar, colocou a lenha, amarrou Isaac. Aqui é interessante, é que se esse menino quisesse correr, irmãos, você acha que Abraão pegava um homem de 100 e tantos anos e um adolescente? Veja que aqui a ação de Deus não está sobre a confiança do pai, mas o filho entendendo que Deus queria fazer alguma coisa ali. Ele simplesmente se deixa ser amarrado. E ele então é colocado sobre o altar, aquilo que Abraão edificou. Ele se deita no altar voluntariamente sobre a lenha. Versículo 10, Abraão estende a mão, tá? E ele toma o cutelo, que é uma espécie de uma faca especial para esse momento, para imolar o filho. Ou seja, Abraão vai até as últimas consequências, e diante de toda a sua prova de entrega, de confiança, de descanso daquilo que lhe era mais precioso, Abraão vai ver o mover e o agir de Deus de forma que nunca tinha visto antes. Provavelmente ele não esperava que fosse encontrar ali, preso pelos chifres, um carneiro. E que um carneiro estava fazendo ali? Um homem que vai até as últimas consequências, porque ele entendia que este momento era um momento que, de fato, Deus estava pedindo coisas que importavam ao seu coração, mas que ele também sabia que o amor de Deus seria infinito, misericordioso o suficiente para fazer alguma coisa naquela situação. E o versículo 13, versículo 12, para a gente ver o desfecho disso. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada faça sobre ele, porque agora sei que temes a Deus. Queridos, a gente fica pensando, puxa, do capítulo 12 até o 21, será que Deus não tinha visto ainda esse homem temendo a Deus? Não, irmãos, não tinha visto. Assim como Jó, que também perdeu tudo que lhe era importante e favorável em momentos difíceis. Quando ele lhe é restituído por sua confiança, descanso, espera no Senhor, lá no final do capítulo, ele vai dizer assim: antes eu conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Deus queria algo mais na vida de Abraão, e ele estava usando esse momento para que ele entendesse que as coisas que mais importam para Abraão, Deus tinha muito mais para lhe dar de volta. E é o que Deus faz aqui nesse homem, na vida desse homem. Aqui nós vemos claramente do versículo 15 ao 18, uma declaração explícita do infinito e misericordioso amor de Deus por este homem e por sua descendência. Sabe? E é interessante, é importante a gente notar o seguinte: que Deus fez aqui, Ele não fez consigo mesmo. Deus não impediu que em outro momento da história, um filho, um único filho, amado pelo Pai, se entregasse voluntariamente sobre um altar, mas um altar de madeiro, e ali morresse na cruz, e o Pai não impediu, para que aquilo que Ele fez alcançasse a nossa vida, e por meio do qual tivéssemos a salvação. Demonstração do seu infinito e misericordioso amor. Mas aqui Abraão não precisava disso. Não é isso que Deus vai lhe pedir. Abraão não sabia, mas era isso que Deus queria fazer algo no seu coração, e para perceber que Deus queria tratar a sua vida como tratou a vida de Jó, como Hebreus 11, que fala de homens e mulheres que abriram mão da própria vida pelo Senhor. E ainda o texto diz lá: homens dos quais o mundo não era digno. Gente que entendeu que muito mais importante do que as coisas que lhe eram boas ou importantes na vida, mas que Deus com seu amor ia superar tudo isso, todas essas expectativas e todos esses medos e dúvidas que pudesse abater nos seus corações. A palavra do Senhor diz, Isaías 49, versículo 15, uma situação que quando foi dita era impossível acontecer. Hoje em dia, infelizmente, isso parece até muito comum, mas diz o texto: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama,
de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mesmo quando, irmãos, você talvez tenha sido tocado nas coisas que te importam, nas coisas que têm valor no seu coração, a palavra do Senhor diz que o Senhor jamais esquecerá de nós, da nossa vida. Mateus 10, o Senhor diz, né? Quem acha a sua vida e perdê-la-á, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. E por fim, o que o apóstolo Paulo escreveu como um mistério no seu coração. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, não sei exatamente as coisas que você pode estar sendo tocado neste momento, esse momento de isolamento social, talvez na sua saúde, talvez no seu emprego, talvez na sua segurança, na sua paz, ou na sua própria vida, ou de entes queridos. Mas uma coisa de profunda importância, eu sei, eu posso dizer a você, é aquele que se dispõe a temer ao Senhor, e temer significa confiar em Deus, descansar no Senhor, nunca deixará de sentir o seu infinito e misericordioso amor. As coisas podem acontecer na nossa vida, muita coisa pode ser perdida, mas o Senhor, com seu amor e a sua misericórdia e graça, estará sobre nós em todos os momentos da nossa vida. Aquele que coloca o Senhor acima de todas essas coisas, poderá ver a dor se transformar em alegria, poderá ver a aflição se tornar em paz, poderá ver o luto se tornar em renovo. Um homem subiu este monte para entregar, pensava ser o que ele mais tinha, mas o novo homem desceu deste monte após receber muito mais do que aquilo que ele poderia até mesmo. Ele viu que Deus é muito maior do que ele tinha a oferecer. O que Deus lhe tinha era uma vida de bênçãos, uma vida de cuidado. Por isso Deuteronômio 6 nos convida: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Por fim, irmãos, a terceira e última lição, eu gostaria que você pensasse comigo e fizesse esse paralelo. É pensar que não apenas podemos estar vivendo momentos sombrios, mas que no Senhor pode ser momentos de renovação. Não apenas que podemos estar vivendo um momento em que está sendo tocado nas coisas que mais nos importam, mas o Senhor sempre vai nos cercar com o seu infinito misericordioso amor. Mas em terceiro e último lugar, eu quero dizer a você que mesmo que o momento nos pareça sem esperança, nos pareça que chegou ao fim, o Senhor nos fará ver além das circunstâncias da vida. O Senhor vai fazer enxergar coisas que a gente talvez não pudesse perceber. Aparentemente aparece tanta frieza de Abraão, né? É um texto meio mecânico, só descrevendo o que foi acontecendo, mas quando a gente pensa e se coloca no lugar desse homem, sem conhecer o que viria depois, a gente começa a entender o quão foi difícil para ele este momento. Talvez se Abraão tivesse nos nossos dias, né, as teologias triunfalistas do nosso tempo, talvez uns iam dizer assim, ia subir um monte dizendo assim, está amarrado em nome de Jesus. Isso não vai acontecer, está amarrado. Quem sabe, outro vai dizer, tomo posse da vitória e não vou sacrificar o meu filho. Talvez até gente quer dizer assim, não, isso é coisa do diabo, é do capeta, não é de Deus. Mas sabe, não foi o caso de Abraão. Não foi nada disso que passou no coração dele. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 a 19, diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo, guarda aí, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Nossa, até assusta, né? Alguém que estava mesmo para fazer. Ele foi até as vias de fato. Ele levantou as suas mãos para imolar o seu filho, como vemos no texto do capítulo 22 de Gênesis. Continua o texto, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Era o menino, filho da promessa, que ele realmente estava para imolar. Porém o texto diz, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos,
de onde também figuradamente o recobrou. Sabe, meu querido, minha querida irmã, ele não estava pensando que Deus ia impedir que ele fizesse isso. Não. Abraão podia sentir e ver as coisas como qualquer um de nós, porque ele era um ser humano. Ele não é um semideus, um quase divino ser, um santo. Abraão era de carne e osso, com sentimentos que eu tenho, que você tem. Mas o que ele poderia ver apenas a fatalidade. Talvez ele poderia ver a morte como a única opção. Mas ele escolheu e preferiu olhar de uma outra forma. O seu coração e a sua mente estavam além do que os olhos estavam observando aquelas circunstâncias. O seu coração estava na crença e no descanso, e essa era a certeza. E Abraão tinha duas certezas. Primeiro, que seu filho ia morrer. Essa era uma certeza. Ele não estava duvidando que ele fosse fazer isso. Não duvidou em nenhum momento. Mas a segunda certeza é de que ele ia voltar para casa com o menino. Quando você olha aqui o versículo 5, quando Abraão diz a seus servos, lá no pé do monte, ele diz assim: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele coloca no plural, porque ele crê que ele iria para o monte e obedecer ao Senhor. Ia ter um momento da dor, mas haveria de alguma forma algo que Deus ia fazer na sua vida. E ele então tem essa certeza de que ele voltaria. E o versículo 8 é mais explícito ainda. Quando o menino lhe faz a pergunta: pai, deu o cordeiro para o sacrifício. Versículo 8 diz: respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Irmãos, essa é uma palavra de gente que confia, de que mesmo vivendo num momento que parece não tem esperança, que não há saída, é gente que sabe que o Senhor vai nos fazer ver além do que as circunstâncias nos oferecem. Talvez muitos de nós, e eu talvez ali no lugar dele, só enxergaria a morte. Mas Abraão enxergou morte, mas também enxergou vida. Ele enxergou funeral, mas enxergou também ressurreição dos mortos. Ele foi além do que as circunstâncias estavam dizendo a ele naquele instante. E há várias personagens na Bíblia que experimentou coisa semelhante. Números 13 conta a história dos espias que foram enviados para ver a terra prometida. Então eles voltam depois de algum tempo. 10 deles trouxeram um relatório bem realista, mas bastante pessimista. E eles dizem: olha, realmente lá a terra é excelente, lá mana leite e mel, como havia dito, lá a terra é fértil, um lugar excepcional. Só que tem um problema. Aí começou os mas, né? Mas ali tem gigantes. Mas a gente pode ser visto como gafanhotos, pequenos aos seus olhos. Mas eles irão nos devorar. Mas 2 homens que estavam ali, Josué e Calebe, disseram: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Era gente que estava vendo algo que os outros não estavam enxergando. Pessoas que estavam vendo que aquele momento, apesar das aparentes falta de esperança e impossibilidades, confiava no Senhor, descansava no Senhor, sabia que Deus tinha algo mais a fazer. Conseguiu enxergar além do que as circunstâncias da vida estavam proporcionando a eles. O Senhor uma vez levou um profeta para um lugar que eu não queria ir, vale de ossos secos. É claro, ali o texto diz que foi uma visão, nem num sonho, né? Aliás, não chamaria de sonho isso, né? Seria um baita de um pesadelo. Então esse profeta é levado a esse lugar, vale de ossos secos, só ossos e ninguém vivo ali. Então vem a voz do céu que diz: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O que você ia responder? O que eu ia responder no lugar de Ezequiel? E ele, talvez para não se comprometer ainda, né? Mas vamos entender que era a visão deste homem do que Deus podia fazer ao povo dele, né? E aqui ele está já retratando as questões relativas ao cativeiro. Ele diz: Senhor Deus, tu sabes. Isso é resposta de gente que confia que Deus pode mudar as circunstâncias, que Deus pode nos fazer enxergar realidades que a gente não está vendo, saídas que a gente não está enxergando, opções que não estão diante de nós. É um Deus que nos faz enxergar aquilo que ninguém está vendo.
É como aquele homem chamado Jairo na Bíblia, que tem a sua filha enferma, ele vai buscar ajuda, e de repente a caravana da morte chega e fala: ó, Jairo, vamos embora para casa, deixa Jesus em paz, que a menina já morreu. E Jesus então se vira para aquele homem, porque ele ouviu essa fala e diz: não temas, crê somente. O que Jairo fez? Ficou porque ele sabia que aquilo que aquelas pessoas viram desta menina não era a mesma coisa que Deus, que Jesus estava vendo e que ele também gostaria de ver. São momentos, queridos, que onde não pareça ter esperança, aquele que descansa no Senhor vai contemplar uma nova realidade. Eu gosto muito do Salmo 23. Talvez foi o primeiro texto na minha vida que eu aprendi a falar, né? Não sei se foi com minha mãe ou com minha avó, né? Ou com meu avô, que era... Eu vou fazer a gente decorar até o catecúmenos, né? O catecismo infantil. Ia para o sítio dele todo dia. A gente acabou decorando inteiro. E o Salmo 23 é lindo. Todo mundo deve ter, né, em algum lugar da casa, pelo menos a primeira parte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que esse texto é muito amplo, porque ele tem 2 quadros. Geralmente você vê um quadro, né? Que é o quadro dos pastos verdejantes. Geralmente tem um riachinho no lado, muito bonito. Aquele gramado verde é a coisa mais linda. Mas o Salmo 23 tem um outro quadro, uma outra realidade, que é o vale da sombra da morte. E aquele que sabe que o Senhor é o seu pastor e nada lhe falta, é aquele que enxerga além do que os olhos estão vendo e pode entender e observar que Deus vai lhe dar uma visão, uma nova visão de circunstâncias que a vida parecem ser contrárias. E aqui no caso do Salmo 23, a certeza dessa nova visão é que eu verei a tua presença, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E essa é a certeza desse homem. Ou do profeta Abacuque, capítulo 3, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não venham produzir mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, pode ter uma tragédia, a gente pode perder tudo, pode aparentemente não ter mais saídas. Ele diz: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele diz: isso é a visão de quem entende que, ainda que o momento nos pareça sem esperança, o Senhor nos faz ver além das circunstâncias da vida. E Abacuque nos deixa esta grande lição. Interessante que Paulo, ele sempre andava cercado de amigos e apóstolos, gente que andava com ele. Eu queria me candidatar, se eu estivesse lá, né, a caminhar com Paulo. Acho que todo mundo aqui queria também, né? Olha que privilégio. Mas teve uma vez que ele estava sozinho, sabe quando foi? Quando ele teve que se defender. Diz lá em 2 Timóteo 4, e na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, eu estava sozinho. Mas o texto diz: antes todos me abandonaram. Que isso não lhe tenha sido colocado na sua conta, né? Paulo aqui não quis falar os nomes, é melhor não falar. Mas ele diz assim: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, para que os gentios ouvissem, para que eu pudesse ser libertado da boca do leão. E aí ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Gente, isso é a visão de quem descansa em Deus, de que ainda que as circunstâncias, o momento, não tem esperança, aquele que descansa no Senhor vai ter uma nova visão da vida, vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu não sei exatamente como tem sido, as coisas estão se apresentando no seu horizonte hoje. Não sei como vai ser o dia de amanhã para você, não sei o que você está, qual expectativa você tem diante dos seus olhos, aquilo que está se tornando como que parece uma realidade, mas o que eu sei é que aquele que teme ao Senhor, em outras palavras, que se dispõe a confiar e descansar nele, será movido a contemplar que as circunstâncias não parecem. Vai ser capaz de, em meio à dor, ter cura, em meio à aflição, ter consolo, em meio às perdas, ter a providência de Deus. E vai ser capaz de, em meio à solidão, ver a presença de Deus na sua vida. Ele vai ser capaz de, em meio ao medo, ver a paz. E até a Bíblia diz: que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente. Em meio à morte, ver a esperança. Em meio à tristeza, ver a alegria. Sabe, há uma frase que aprendi há muitos anos, e eu trago isso faz
que 25 anos que eu falo. Os irmãos que estão me aguentando há 12, já ouviu muitas vezes, mas eu sempre aprendi isso. Quando Deus não muda a situação, Deus muda o coração. Quando a situação que nós estamos vivendo, o momento não pode mudar. Deus muda nosso coração. Quando o nosso coração é modificado, nós passamos a enxergar onde não havia saídas, não havia esperança. Nós passamos a ter uma nova realidade, uma nova visão das coisas. Passamos a compreender o que Deus está fazendo em nós, e o que Ele fará no dia seguinte. Sabe, meu irmão, minha irmã, um homem aqui subiu com circunstâncias nada favoráveis. A gente fala tanto de Abraão, né? Amigo de Deus, o pai. Coisa linda, né? Eu queria estar na pele dele aqui, nessa primeira parte, sem saber qual seria o resultado disso tudo. Um homem subiu nas circunstâncias que não eram nada favoráveis, mas o novo homem desceu, ainda mais convicto de que quando a vida está entregue nas mãos do Senhor, haverá sempre um novo dia, um novo tempo, uma nova esperança. Eu quero concluir a minha palavra aqui, dizendo que a experiência de Abraão mudou a sua vida. Precisava do capítulo 22. Porque se não tivesse capítulo 22, Abraão não seria outro a partir do versículo 20 para frente. Precisava desse conserto na vida dele. E aqui essa história vai mudar a sua vida. O novo homem vai descer desse monte. Né? Um homem que aprendeu que no Senhor os tempos sombrios se tornam em tempos de renovação. Um homem que aprendeu que ainda que nós sejamos tocados nas coisas que são importantes, que são preciosas para nós, o amor infinito e misericordioso do Senhor sempre vai nos amparar, sempre vai nos sustentar. O homem que desceu aprendendo que nós somos levados pelo Senhor a ver as circunstâncias com esperança, a encontrar saídas no Senhor. E terminando com esse paralelo ao nosso tempo, né? Não sei qual o propósito de Deus para cada um de nós durante esses 90, 120 dias que temos passado. Tenho aprendido muitas coisas nesse tempo. Certamente acho que todos aqui, você tem aprendido coisas. Talvez difíceis, coisas boas. Talvez um momento possa ser de tristeza que a gente vai guardar para sempre. E 10 anos você vai olhar para trás e vai até arriscar do calendário, né? Tem gente, eu vi um meme dizendo assim que quando chegar dia 31, primeiro que falar que está com saudade do ano, eu vou bater. Né? A gente não vai ficar com muita saudade de 2020. Mas talvez não, talvez você vai ficar com saudade. Sabe por quê? Quem sabe vai ser o momento de Deus na sua vida para fazer você ser uma nova pessoa. Um novo pai, uma nova mãe, um novo cristão, um novo empregado, um novo estudante, um novo professor, um novo profissional, um novo crente, um novo obreiro nas mãos do Senhor. E aí eu quero perguntar para você, o que você está disposto a fazer nesse momento em que a gente não pode mudar as circunstâncias? Como você vai escolher viver nesse momento? Qual vai ser a sua caminhada? A escolha de Abraão foi confiar, foi descansar naquilo que Deus. E eu pergunto a você, qual vai ser a sua escolha? O que você quer fazer da sua vida neste momento? Este momento também seja o divisor de águas na sua vida. Este momento, queridos, que passamos, seja sim um divisor de águas na vida da igreja. A gente aprenda a valorizar a igreja, que a gente aprenda a valorizar o que é ter a palavra, o que é ter a comunhão com os. E às vezes nós temos essa liberdade, tempos, né? Outrora, podemos até usar a palavra outrora já, né? Tanto tempo faz, que a gente podia se reunir. Quantas vezes a gente deixava de vir à igreja por qualquer coisa, e agora a gente percebe o quanto ela nos faz. Isso é o mínimo que está nos acontecendo nesse momento. Mas eu sei que Deus tem muito. Quero orar. Eu quero dizer a você que a igreja ela tem sua reunião de oração terças-feiras. Eu vou pedir para que, se você quiser, né, deixa registrado aí, você que está acompanhando no Face, deixa registrado o seu pedido de oração. Deus falou a sua vida nessa noite, que que a igreja estivesse orando. Tá? Pode fazer isso agora, não, mas deixa registrado e a igreja vai estar orando por você. Quando esses nomes, esses pedidos, para que o seu nome seja colocado diante. Saiba que Deus tem oração. Orar neste temos.
Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela está repleta de experiências de pessoas, de homens e de mulheres que viveram experiências e momentos desafiadores à fé, à confiança, ao descanso no Senhor. O Senhor tem para nós também nesse momento que vivemos hoje, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, como nunca passamos a nossa história. Um momento tão diferente. Um momento, Senhor, em que parece que alguns sentimentos vêm à flora, como ansiedades, receios e medos. Tempo que parece sombrio na nossa vida. Mas obrigado porque quando tememos ao Senhor, confiamos no Senhor, podemos vislumbrar um novo tempo, tempo de renovação no nosso. Obrigado, Senhor, porque no Senhor nós podemos compreender que ainda que coisas importantes sejam tocadas em nós, coisas que são sensíveis à nossa vida, na nossa própria existência, o teu amor que é infinito, que é misericordioso, nunca vai nos desamparar. Obrigado, Senhor, porque ainda que as circunstâncias nos pareçam tão desfavoráveis, ainda que a gente não consiga enxergar saídas, mas o Senhor nos faz ver novo dia, um novo tempo, esperança, aquilo que o Senhor pode e que o Senhor já tem feito. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela tua palavra. Aplica em nós, Senhor, com o teu Espírito Santo, muito mais daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, ainda que à distância, de compartilhar a sua palavra e sentir a tua presença. Obrigado, Senhor, por isso. Receba, Senhor, os pedidos de pessoas, irmãos e irmãs, que fazem diante do Senhor. O Senhor conhece. Eu peço que o Senhor venha para intervir neste coração, nesta vida, nesta família, a honra e para a glória do Senhor. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Agradece você que nos acompanhou até aqui. E a graça e a paz do Senhor são sobre todos sempre. Acompanhe a nossa rede social aqui, informações dos nossos trabalhos, das atividades da igreja, no próximo domingo, onde o Vitor e o seminarista a palavra de Deus. Deus abençoe. Boa noite e que tenham todos uma boa semana.